Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de sexta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está fechando a série de vídeos dessa semana. O tema está sendo o propósito que o Senhor tem para mim. E hoje nós vamos falar a respeito da verdadeira vontade do Senhor para nós. É verdade, meu irmão, minha irmã, que nós temos nos apresentado ao Senhor, pedindo para Ele aquilo que alegra o nosso coração. Nós temos dito para o Senhor aquilo que é a nossa vontade, na maior parte do tempo. Mas nós temos nos concentrado muito pouco em entender quais são as vontades de Deus para a nossa vida. E hoje nós vamos ter um roteiro claro de quais são as vontades do Senhor para a nossa vida e como que nós estamos em relação a elas. Meu irmão, minha irmã, você vai perceber que a vontade do Senhor, o propósito do Senhor estão diante de nós agora. Nós precisamos basicamente perguntar isso para o Senhor. Como continuar correndo nessa maratona rumo a Cristo sem saber qual é o propósito para mim e para a sua vida? É só a pergunta que nós devemos fazer. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer. Mas nós temos nos concentrado mais em falar para o Senhor aquilo que nós precisamos, daquilo que nós queremos, do que realmente perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós, meu irmão, minha irmã, que nós possamos inverter essa lógica nessa manhã. Nós vamos ter aqui uma aula de Paulo para nós a respeito do que é de fato fazer as vontades de Deus, o que é mergulhar no propósito que Deus tem para a nossa vida. É sobre isso que a gente vai refletir na carta aos Romanos, é o capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero perguntar para você exatamente essa pergunta do final: qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida? A primeira coisa, meu irmão, minha irmã, é reconhecer as misericórdias de Deus, as graças de Deus. Nós não só fomos criados por Ele, mas todo o universo foi criado. Ele enviou o seu próprio Filho para poder carregar sobre si todas as nossas faltas, os nossos erros. Nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Sem Jesus Cristo seria impossível estarmos retornando ao Pai. E Jesus Cristo vem para carregar todos os nossos pecados sobre as suas costas. Ele carregou na cruz. E a palavra de Deus diz que Deus se alegrou daquele momento, não pelo sofrimento de Jesus na cruz, mas por estar reconectando através de Jesus as nossas vidas a Deus. Meu irmão, minha irmã, perceba isso. Isso precisa chamar a nossa atenção, nós precisamos ser sensíveis a isso. A partir do momento que nós compreendemos isso é fazer as vontades de Deus, isso é entender o propósito, nós vamos partir já para uma entrega total da nossa vida. O que significa uma entrega total da nossa vida? E aqui nessa palavra fala bem claramente, nós precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que significa priorizar o Senhor sobre todas as coisas? Você pode estar me perguntando: Jonas, como que eu posso priorizar o Senhor? Tendo que trabalhar, tendo que sustentar minha casa, tendo que resolver os meus problemas. Meu irmão, minha irmã, o seu trabalho pode ser um altar do Senhor para fazer as vontades do Senhor. Pode ser que o seu propósito esteja conectado ao seu trabalho e o trabalho seja um altar para fazer as vontades dele. Nós precisamos, onde nós estivermos, pegando o primeiro vídeo, nós precisamos ali fazer as vontades de Deus. Nós precisamos dar frutos naqueles ambientes que nós devemos estar. E essa entrega de corpo, de alma, de mentalidade, de coração, ela também é fazer a vontade do Senhor. E aqui ele fala que nós precisamos compreender que isso é a lógica natural de colocar o Senhor no centro, de entender que Ele está acima de todas as coisas e que Ele tem
colocado para nós tudo que nós precisamos. Esse é o culto racional, esse é o óbvio para o nosso coração, porque a chama do Senhor está dentro de nós e nós precisamos nos deixar ser renovados pelo Senhor e transformar os nossos corações. Não é só a respeito daqueles que estão à nossa volta, mas a respeito de nós mesmos, para que outras vidas possam ser transformadas através da nossa vida. Nós primeiramente temos que ser transformados, e isso é fazer a vontade de Deus. Ele fala que nós não devemos viver os padrões desse mundo, ou seja, tudo aquilo que o mundo coloca para nós de distrações, de ruídos, de barulhos, nós precisamos simplesmente tirar fora e priorizar aos moldes dele, do reino dos céus, daquilo que Jesus ensinou para nós. E precisamos nos deixar ser renovados para que de fato, meu irmão, minha irmã, a gente viva perfeitamente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então eu queria colocar para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, peça ao Senhor para poder revelar para você quais são as vontades nesses aspectos para a sua vida, de reconhecê-lo, aquilo que ele fez, desses pontos todos de nos entregar completamente a ele, de entender que isso é uma lógica natural que provém da nossa natureza divina dentro do nosso coração, saindo fora dos padrões desse mundo, mas vivendo os padrões de Jesus Cristo que ele deixou para nós, nos deixando ser completamente renovados por tudo isso. É dessa forma que nós vamos estar vivendo as vontades de Deus na nossa vida. Eu queria te pedir para que você peça também ao Senhor para revelar para você qual o propósito que ele tem para você, qual o propósito que o Senhor tem para a sua vida, o que ele quer que você faça, para que, uma vez que isso esteja claro, fique muito mais fácil esse processo, porque não é fácil essa jornada com o Senhor, é uma jornada complexa, a gente sabe disso, nós viveremos angústias nisso. Eu, por experiência própria, quando eu entendi qual era o propósito do Senhor, quando ele revelou para mim um propósito inteiro, eu perguntei isso para ele várias vezes, ele foi me revelando elementos até os elementos todos fecharem. Pessoas foram usadas, situações aconteceram na minha vida, sonhos vieram, como esse sonho profético que teve, fechando palavras nas madrugadas vieram. Então foram vários elementos onde ele foi consolidando no meu coração qual era o propósito. Meu irmão, minha irmã, quando eu entendi isso, fez total sentido. A minha trajetória inteira foi feita para o propósito de Deus. Eu sou como eu sou hoje para poder fazer o propósito de Deus acontecer. Isso mudou completamente a minha forma de pensar, a minha forma de agir, como que eu me relaciono com o Senhor. É uma relação de dependência. Sou completamente dependente do Senhor e tudo que tem acontecido na minha vida é graça de Deus. Eu estou simplesmente caminhando no propósito que Ele colocou para a minha vida. Então, uma vez que nós estamos rumo às vontades de Deus, da mesma forma que Jesus, no Getsemane, ele falou: Senhor, afaste de mim esse cálice, mas seja feita primeiramente a sua vontade. Que nós possamos falar: Pai, que seja feita a sua vontade. Fala para mim qual é a sua vontade, qual o seu propósito. Isso é prioridade para mim, fazer as suas vontades, cumprir o seu propósito na minha vida. Se você estiver preparado, meu irmão, minha irmã, para esse mergulho, perceba a profundidade disso. Nós temos uma aula nessa manhã do Senhor para nós, que a gente possa abrir os nossos corações para poder escutar do Senhor como que Ele quer que nós caminhamos rumo à face dEle, às vontades dEle, ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Se você estiver preparado para esse salto no Senhor, para esse salto nos braços do Senhor, para que Ele revele isso tudo para nós, meu irmão, minha irmã, que a gente possa fazer isso juntos aqui, que vai ser uma bênção. Senhor Deus, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui no canal, te agradecer por essas inspirações, te agradecer, Pai, pela minha vida, pela minha saúde. Queria te agradecer, Pai, por esse meu irmão, por essa minha irmã que aqui estão, Senhor Jesus. Pai, nós com todo o nosso coração nessa manhã, nós queremos reconhecer, Pai, a sua graça, as suas misericórdias, Senhor Jesus. Te agradecer, Pai, a sua bondade, Pai. O Senhor tem nos criado, o Senhor tem enviado Jesus para poder
carregar sobre si todas as nossas faltas, ter morrido na cruz por nós, ter nos comprado de volta, Senhor Jesus. Nós agradecemos por isso, Pai. Nós queremos, Pai, ter um mergulho de corpo e alma em Ti. Queremos priorizá-lo, Pai. Onde nós estivermos, queremos fazer a Sua vontade. Onde o Senhor nos plantou, Pai, queremos fazer a Sua vontade. Queremos dar frutos, Pai, fazendo a Sua vontade, Pai, aonde nós estivermos, Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, sentir no nosso coração, através da Sua chama que está dentro de nós, que essa é a lógica, Pai, a lógica natural. Saber que nós somos dependentes de Ti, que nós vivemos a Sua graça, vivemos a Sua misericórdia e nascemos para poder fazer as Suas vontades, Pai. Nós não queremos mais, Pai, fazer as vontades desse mundo, estarmos moldados, Pai, à cultura desse mundo, mas nós queremos servir a Ti, Pai. E abrimos o nosso coração a Ti para que o Senhor possa nos renovar, para que o Senhor possa fazer uma renovação em nós, Pai, para que essa renovação em nós, Pai, ela possa ser renovação em outras vidas que estão à nossa volta, Pai, sendo usados por Ti para poder alcançar outras vidas, Pai. Nós queremos dar frutos, Senhor Jesus. Te peço nessa manhã, Pai, para que o Senhor revele para nós qual é o seu propósito, Pai, para a minha vida, para a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Qual é a sua vontade, Pai? Que diante de Ti, Pai, a gente mude a prioridade, Pai, das perguntas. Não aquilo que nós buscamos, Pai, mas aquilo que o Senhor quer. É isso que nós queremos, Pai. Que nós mudemos completamente, Pai, essa lógica. E queremos, Senhor Jesus, cumprir o Seu propósito e fazer as Suas vontades na nossa vida. É isso que nós realmente queremos, te pedimos de todo o nosso coração. Em Seu nome, meu Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito a sua presença durante os vídeos. Se Jesus utilizou esse vídeo para poder alcançar seu coração, não deixe de compartilhar, curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando e certamente o Senhor alcançará os corações da mesma forma que Ele alcançou os nossos. Você tenha uma sexta-feira abençoada, fim de semana abençoado. Se Deus quiser, a gente se vê no novo vídeo, numa nova série, na próxima semana. Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. Até mais.